Abra sua Bíblia em Números capítulo 20, verso 1 a 13. Se você vê alguém perto de você que não tem Bíblia, deixa ele compartilhar a leitura deste texto junto contigo. Números capítulo 20, verso 1 a 13. Toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Zim no primeiro mês. O povo habitou em Cádiz, onde Miriam morreu e foi sepultada. Como não havia água para o povo, eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo desentendeu-se com Moisés, dizendo: quem nos dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor? Por que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, para morrermos aqui com os nossos animais? E por que nos fizeste sair do Egito? Para nos trazer a este lugar horrível, lugar onde não há semente, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem mesmo água para beber? Então Moisés e Arão afastaram-se da assembleia e foram até a entrada da tenda da revelação e prostraram-se com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pega a vara e reúne a comunidade, tu e teu irmão Arão. Falareis à rocha diante do povo, para que ela dê suas águas. Tirarás água da rocha e darás de beber à comunidade e aos seus animais. Então Moisés pegou a vara de diante do Senhor, conforme este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés lhes disse: rebeldes, ouvi agora, será que vamos tirar água desta rocha para vós? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e saiu muita água. E a comunidade e os animais beberam. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: não fareis esta comunidade entrar na terra que lhes dei, porque não acreditastes em mim, não santificaste-me diante dos israelitas. Estas são as águas de Meribá. Ali, pois, os israelitas confrontaram o Senhor, que neles se mostrou santo. Amém? Queremos orar. Pai querido, nós nos prostramos diante de Ti, não somente com nossos joelhos físicos, como a canção que cantamos e exaltamos o Teu nome, mas também com o coração. Fale ao nosso coração nesta hora, para que a nossa mente vá além da letra. Ó Espírito Santo de Deus, abre nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. E em nome do Senhor Jesus e por essa autoridade, nós repreendemos todo espírito contrário à Tua palavra, para que a Tua presença se manifeste em nosso meio, assim como o Senhor se manifestou a Arão e a Moisés. Pai, nós não queremos ser como Arão e Moisés, que não creram no Senhor, mas queremos ser obedientes à Tua palavra e à Tua voz. Pai, não queremos ser como o povo de Israel, que no seu coração voltou para o Egito, mas queremos estar rumando, caminhando para a Canaã celestial. No nome precioso de Jesus e na autoridade deste nome, nós oramos agradecidos desde já. Amém. Amém. Amados, esta foi a 14ª rebelião que o povo de Israel teve, a 14ª vez que o povo de Israel murmurou contra Deus. Deus libertou o povo de Israel da terra do Egito, mostrou através de seus poderosos feitos 10 pragas, a última foi a praga dos primogênitos. Quando chegaram diante do mar, Deus abriu o mar, eles passaram sãos e salvos. Ao tentarem os egípcios, eles foram tragados pelas águas e morreram ali no mar. Depois no deserto, eles continuaram
murmurando. A palavra murmurar significa reclamar. Por isso esse lugar foi chamado de águas de Meribá, águas da murmuração ou águas da contenda, porque eles contenderam com Deus. Durante a jornada de 40 anos, o povo de Israel murmurou contra Deus 15 vezes. 15 vezes eles afrontaram a autoridade de Deus, questionaram o fato de estarem caminhando pelo deserto, mesmo sabendo do porquê eles estavam trilhando o deserto, caminhando no deserto por 40 anos, porque Deus assim havia determinado. E enquanto não cumprisse aquilo que Deus havia determinado, eles não entrariam na terra prometida. Esse texto nos mostra que toda a comunidade estava enferma, não somente os israelitas, mas também Moisés e Arão. Você aí vê no versículo 1 que toda a comunidade chegou então ao deserto de Zim e Miriam morreu e foi sepultada. Miriam foi uma mulher de destaque no livro de Êxodo. Ela é irmã de Moisés. Ela que foi até a princesa e disse: olha, você não quer? Eu arrumo uma ama de leite para esta criança e então você pode ter essa criança de volta quando ela estiver desmamada. Moisés tinha apenas 3 meses. Miriam também foi aquela que conduziu junto com Moisés e Arão o povo através do mar. E quando chegou do outro lado, ela cantou louvando a Deus. Êxodo capítulo 15, você tem a canção de Miriam. Miriam também se rebelou contra Moisés, juntamente com Arão. Você tem esse relato aí no capítulo 12 de Números. Ela se sentiu enciumada por causa da esposa de Moisés, porque Moisés havia se casado com uma midianita. Mas, apesar de tudo isso, Miriam tem apenas uma pequena nota. Morreu e foi sepultada. O povo de Israel estava com o coração também entristecido. Moisés e Arão estavam com o coração abatido. Como você lida com questões da sua alma? É interessante que nós somos habilitados e preparados para muitas coisas. Nós aprendemos a ler, aprendemos a escrever, aprendemos a dirigir, aprendemos a lidar com a informática, mas nós teimamos em não desenvolver nenhum tipo de habilidade de lidar com a nossa alma. Ontem nós começamos aqui um curso preparatório para os jovens que já estão com a idade de se aproximar de um casamento, de namoro. Então, se você jovem que está aqui hoje ainda não participou, sábado que vem tem mais. 7 horas. Combinado? Nós precisamos nos preparar para a vida. Como podemos identificar quando a alma não vai bem? Que tipo de ação, que tipo de mecanismo nós temos para identificar quando a nossa alma não vai bem? Que sintomas identificam uma alma fragilizada? O luto, na verdade, pode ofuscar a compreensão e a situação pela qual nós estamos passando. Moisés, Arão e o povo estavam de luto. E quando nós estamos de luto, muitas vezes nós perdemos a noção da realidade. Se você olhar as palavras que o povo dirige a Moisés e Arão, eles dizem: quem nos dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor? Você volta lá para Números, no capítulo 13, você tem
o decreto de Deus a respeito desses líderes que foram escolhidos entre o povo para vigiar a terra, para olhar a terra e trazer um relatório da terra. São 12 homens escolhidos a dedo dentro da comunidade de quase 2,5 milhões de pessoas. 12 homens. 10 desses homens difamaram a terra. 2 valorizaram. Verso 25 nos mostra, ao final de 40 dias eles voltaram de sondar a terra. Ao chegarem, apresentaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz. Então, relataram tudo a eles e a toda a comunidade e mostraram-lhe o fruto da terra. E prestando contas a Moisés, disseram: fomos à terra a qual nos enviaste. Ela, de fato, dá leite e mel. E este é o seu fruto. Só que o relato não para por aí. Verso 28 nos diz: contudo, no entanto, todavia, mas, o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Negueb, no sul. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão, ou seja, na parte elevada de Jerusalém, e depois subindo o rio Jordão, são esses os moradores. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos de subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. De repente agora muda o relato. Primeiro, era uma terra boa que mana leite e mel. Mas agora se torna uma terra vil, uma terra sem valor. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes. E todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins. E éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. O que aconteceu com esses líderes que deram esse relatório? Vá para o capítulo 14, verso 26. Depois disso, o Senhor falou a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta comunidade perversa que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos israelitas contra mim. Dize-lhes: pela minha vida, diz o Senhor, certamente vos farei conforme o que pedistes. Vossos cadáveres cairão nesse deserto, nenhum de todos os que fostes contados, segundo o vosso recenseamento de 20 anos para cima, que contra mim murmurou, sim, nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Verso 33. Vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que vossos cadáveres sejam consumidos nesse deserto, segundo o número dos dias em que sondaste a terra, isto é, 40 dias. Levareis sobre vós as vossas culpas por 40 anos, um ano por um dia, e sabereis o que significa me desobedecer. Verso 36. Quanto
aos homens que Moisés havia mandado sondar a terra, e que, ao voltarem, fizeram toda a comunidade murmurar contra ele, depreciando a terra, aqueles mesmos homens que depreciaram a terra morreram de praga diante do Senhor. No capítulo 20, quando eles estão dizendo: quem nos dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor, é referência a esta morte que aconteceu. Aqueles 10 homens morreram naquele mesmo momento diante do Senhor. Lições do deserto. Eu dei o título a essa meditação como Lições do deserto. O perigo de um coração dividido. O perigo de uma alma dividida. Gostaria de compartilhar 3 questões com vocês sobre coração dividido. Em primeiro lugar, você precisa rejeitar a nostalgia e a melancolia. Nostalgia é a saudade do que se foi. A pessoa quer reviver os momentos passados. Nós chamamos isso de era dourada. Você já viu aquelas pessoas com uma idade mais avançada que diz assim: ah, sim, aqueles é que eram anos bons. Ah, quem me dera voltar e reviver aquele tempo. Aqueles sim eram dias agradáveis. Aqueles anos eram memoráveis. Isso é nostalgia. É o desejo de voltar ao passado e viver e reviver aquilo que já passou. Só que naquele momento em que a pessoa está lembrando do passado, quando nós olhamos para longe as montanhas, nós vemos que os contornos são mais suaves. Nós vemos os problemas e minorizamos os problemas. Se nós tivéssemos de fato a condição de voltar para aquela era dourada, no momento em que nós estamos vivendo, certamente nós nos arrependeríamos imediatamente. Isso acontece com todos nós. Não é apenas o privilégio dos israelitas que quiseram voltar para o Egito. No Egito eles eram escravos. No Egito o dinheiro deles não dava para nada. No Egito seus filhos eram jogados no rio Nilo para morrer. No Egito eles eram açoitados. No Egito eles tinham que trabalhar e trabalhar e trabalhar sem ver o fruto do seu trabalho. Mas de repente, quando estão no deserto, estão diante de uma dificuldade, a tentativa de fuga é a primeira porta que nós procuramos. Não é verdade? Nós gostaríamos de voltar a uma zona de conforto que nós deixamos por algum momento no passado da nossa vida. Aconteceu comigo. Em 82 eu saí de casa, eu tinha 16 anos, eu sou o filho mais novo. Eu nunca havia saído de casa, nunca havia ficado fora de casa sozinho. Senão em alguns fins de semana que eu dormia na casa do meu tio, a 1,5 km da cidade. Mas agora com 16 anos, com autorização do juizado de menores, eu pude viajar de Assis Chateaubriand, Toledo, até São Leopoldo, Grande Porto Alegre. No primeiro mês, que maravilha, muita novidade, novos amigos, éramos 400 alunos internos dentro do seminário. Mas no segundo mês, uma pontinha de nostalgia começou a surgir no meu coração. No terceiro mês, eu achei que eu ia morrer. Eu fiz de tudo. E fui embora. Porque eu fiz de tudo para ir embora. Eu não fiz de tudo para ficar. E quando eu cheguei na cidade onde eu morava, uma cidadezinha entre Assis Chateaubriand e Toledo, eu desci do ônibus tão feliz, tão alegre por estar em casa. Eu cheguei no prédio da igreja que meu pai estava trabalhando, juntamente com outros irmãos, no mutirão. E a maneira como meu pai me recebeu, se eu tivesse condições, eu teria voltado imediatamente para São Leopoldo.
todo aquele brilho, todas aquelas luzes que estavam na minha mente, que foram construídas pelo meu subconsciente de um lugar maravilhoso, no estalar de dedos, sumiu. Eu dou louvor a Deus por isso. Porque a partir daquele dia eu fui vacinado contra a nostalgia. Hoje eu não tenho dificuldade de ter meus parentes longe. Na verdade, Deus estava me permitindo passar por essa provação, para que eu pudesse estar aqui hoje, para que eu pudesse ir para o Maranhão, vir para o Rio Grande do Sul, ir para o Paraná, voltar para o Rio Grande do Sul, e a minha família são vocês. Vocês são minha família. Tenho família, é verdade. Mas uma pessoa que se multiplica em 3, Pai, Filho e Espírito Santo, é a primeira pessoa que eu tenho comunhão. Segundo, com a igreja do Senhor Jesus, juntamente com a minha própria família interna, dentro de casa. Nós precisamos ser vacinados contra a nostalgia. Outra coisa que nós precisamos rejeitar é a melancolia. A melancolia é a saudade do que nunca foi. Aliás, saudade é tudo que fica do que não ficou. Saudade é tudo que fica daquilo que não ficou. Melancolia é saudade daquilo que nunca foi. Ah, se eu tivesse casado com fulano. Ah, se eu tivesse entrado naquela faculdade. Ah, se eu tivesse comprado aquele terreno. Ele valorizou mais do que o outro. É a saudade daquilo que nunca foi. É a melancolia. Se por um lado nós devemos nos vacinar contra a nostalgia, o desejo de voltar e reviver o passado, por outro lado nós precisamos também rejeitar a melancolia, que é ficar olhando para o passado na expectativa de que se nós tivéssemos tomado uma decisão diferente lá, hoje as coisas seriam diferentes. Quem vive do passado despreza o presente e perde o futuro. Quem vive do passado despreza o presente e perde o futuro. O passado são apenas experiências. O passado não deve ser desprezado. O passado é uma bagagem que você coloca na mochila e joga nas costas, e não diante dos seus olhos. O passado serve de lição para que você possa aprender a sofrer menos no presente, para que você tenha um futuro melhor. A primeira lição que eu aprendo com este povo, com Moisés, Arão e o povo de Israel, é que nós devemos rejeitar a nostalgia e a melancolia. A segunda lição que eu quero aprender com essa lição do deserto é que você precisa vencer o pessimismo e o otimismo. Pessimismo foi aquilo que aqueles homens relataram para o povo de Israel quando eles vieram dar o relatório a Israel. Eles disseram: aquela terra é vil, aquela terra é má, ela devora os seus moradores. Eles foram pessimistas. Eles disseram: nós jamais vamos conquistar aquela terra. Além da terra ser ruim, nós não temos condições para vencer os inimigos, porque as cidades deles é muito fortificada. Os seus soldados são homens gigantescos. Nós somos pequenos, incapazes de vencer. Quantas vezes você olha para frente e para os problemas que surgem na sua vida e você diz: eu não vou conseguir. Isso é impossível. Quantas vezes nós ficamos paralisados diante do pessimismo? Nada vai dar certo.
Ninguém merece confiança. Eu não consigo mais fazer nada. E de repente, o pessimista começa a usar alguns absolutos. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Nunca vou conseguir, nunca vou conquistar, nada dá certo. De repente, esses absolutos se tornam verdade no coração dessa pessoa, paralisam a vida dela e ela deixa de produzir. Deixa que o seu coração dividido comece a tomar conta da sua alma e comece a viver uma grande amargura. Por outro lado, você precisa vencer também o otimismo. Pessimismo antecipa a tragédia. Nada está certo, tudo vai dar errado. Acredita na própria previsão. Em vez de buscar a direção de Deus, ele faz uma análise do seu próprio passado, da sua própria experiência. Ele senta em cima da sua experiência e diz assim: até onde eu sei, isso não vai dar certo. O otimista vê o que a vida não tem. Tudo vai dar certo. É fé na fé. Acredita que quer acreditar. Este mesmo povo, depois que aqueles 10 espias morreram de praga diante do Senhor, eles tomaram uma decisão. Se você está lá no capítulo 14, olhe só. O versículo 33, Deus disse: por 40 anos vocês vão andar no deserto e vocês vão morrer. Todos os que têm mais de 20 anos, quando saíram do Egito, vão ficar prostrados no deserto. No versículo 39, olha só. Moisés falou, Números 14, 39. Moisés falou essas palavras a todos os israelitas e todo o povo ficou muito triste. Então levantaram-se de manhã cedo, subiram ao monte e disseram: aqui estamos, subiremos ao lugar que o Senhor falou, porque pecamos. Moisés respondeu: por que transgredis a ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subais, pois o Senhor não está convosco, para que não sejais feridos pelos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali, bem na nossa frente. E caireis à espada, pois o Senhor não está convosco, pois vos desviastes dele. Assim mesmo eles subiram ao alto do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam nas montanhas desceram e os feriram, derrotando-os até Hormá. O otimista, ele acredita porque ele quer acreditar. Não vai dar certo, porque Deus já disse, mas ele já foi pessimista antes, ele não creu em Deus. Aí depois ele volta atrás e diz: não, agora eu creio. Não, agora é tarde. Com Deus não se brinca. Tem muita gente brincando com Deus. Paulo diz aos Gálatas no capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semeia, isso ele também ceifa. É a lei da semeadura. Primeira lição que nós aprendemos com a lição do deserto: rejeite a nostalgia, rejeite a melancolia, não queira voltar ao Egito, ao passado, nem para viver o passado e nem para tentar modificar aquilo que aconteceu no passado para que você tenha um presente diferente do que você tem hoje. A grande maioria de nós amarga as consequências de escolhas erradas que fez lá atrás. É isso que estava acontecendo com o povo de Israel. E a terceira lição que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a lição do deserto, é que nós devemos superar o medo e a dúvida. Quando nós perdemos os nossos entes queridos, quando nós vemos as coisas que parecem não dar certo, parecem que as coisas não vão se encaminhar, de repente nós nos sentimos como que presos,
e desistimos muitas vezes de caminhar, de dar mais um passo. Então nós precisamos superar o medo e a dúvida. O medo é solidão, é rejeição. 1 João capítulo 4, versículo 18, João escreve que aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Como é que nós vamos confiar depois que uma pessoa traiu a nossa confiança? Como é que nós vamos voltar a ter certeza e confiar depois que perdemos coisas de valor, perdemos sonhos? Miriam tinha morrido, os líderes do povo haviam morrido, o medo tomou conta do coração deles, o desejo de voltar para o Egito estava mais vivo do que nunca. Eles disseram: por que nos fizeste sair do Egito? Para nos trazer a este lugar horrível, lugar onde não há semente, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Medo da realidade do presente. Dúvida. A dúvida é o oposto da fé. É limitar a capacidade de Deus, nivelando Ele à nossa capacidade. Quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu primeiramente às mulheres. E depois acompanhou 2 discípulos que estavam indo para uma vila a 11 quilômetros de Jerusalém chamada Emaús. Lucas capítulo 24, você tem o relato desta jornada que Jesus faz com eles, pelo menos por 2 horas, caminhando e ensinando as Escrituras para eles. Eles estavam com dúvidas no seu coração. Eles estavam frustrados. Mas de repente Jesus se revela a eles, e eles percebem que Ele é Jesus quando Ele senta para partir o pão e desaparece da frente deles quando eles percebem quem era aquele homem. Eles voltam na mesma hora e vão para Jerusalém, creio que correndo. Quando chegam lá, começam a relatar os fatos. Jesus vem e se coloca no meio deles. E Ele faz 2 perguntas. Lucas capítulo 24, versículo 38. Lucas 24, verso 38. Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Por que estão angustiados? Quando nós enfrentamos problemas, situações difíceis da nossa vida, nós nos sentimos angustiados. Quem aqui já se sentiu angustiado? Não parece que tem alguma coisa apertando a garganta da gente? Parece que a nossa respiração se torna curta. Mesmo quando nós vamos dormir, aquilo parece um peso que vem sobre o nosso pescoço, parece que está apertando a gente. A palavra angústia é aperto, é de fato um aperto. Jesus disse para eles: por que vocês estão angustiados? Angústia também era aquilo que estava no coração do povo de Israel e também estava no coração de Arão e Moisés. Eles não podiam mudar o decreto de Deus que havia estabelecido 40 anos para eles marchar no deserto. Deus havia feito uma promessa para Josué e Calebe: vocês vão entrar na terra prometida. Josué e Calebe talvez poderiam ter dito a Deus: sim, Deus, então vamos entrar agora. Mas Josué e Calebe marcharam juntos com o povo de Deus por 40 anos, por causa da rebeldia deles. E nós não vemos relato nenhum na Bíblia dizendo que Josué murmurou por ter que marchar mais 40 anos. Nós não vemos relato nenhum na Bíblia de que Calebe havia reclamado por ter que marchar mais 40 anos. Pelo contrário, quando Calebe está com 85 anos de idade, em Josué capítulo 14, você vê Calebe chamando Josué: Josué, vamos conversar um pouco? Estou com 85 anos agora. Estou pronto para ir para a batalha do jeito quando Deus me disse há 45 anos atrás.
Estou pronto para entrar em batalha e estou pronto para voltar para casa. Agora, você me libera, eu vou tomar posse daquela terra dos gigantes que moram nas montanhas que aqueles espias disseram que era impossível conquistar. Caleb conquistou as montanhas. Um dos seus descendentes se chamava Jessé, que morava em Belém, onde nasceu 8 filhos. O 8º se chamava Davi, que conquistou a cidade de Jerusalém, Jebus. Se tornou o primeiro monarca a governar todo o Israel por 33 anos, sendo rei por 7 anos sobre Judá. Este é o antepassado de Davi, Caleb, descendente de Judá. Porque sobem dúvidas em vosso coração? Deus disse para Moisés: por que você duvidou? Quando Pedro é chamado para caminhar em cima das águas, Jesus disse: Pedro, por que você duvidou? Nós precisamos abandonar o medo e a dúvida. A lição que eu aprendo com os eventos da história de Israel, essa 14ª rebelião, é que nós precisamos rejeitar a nostalgia e a melancolia. Precisamos vencer o pessimismo e não sermos otimistas sem uma direção de Deus, sem uma palavra de Deus. Aquele povo foi otimista, mas sem uma palavra de Deus, sem a direção de Deus. Otimismo, só pelo otimismo, não conquista nada. Precisamos superar o medo e a dúvida. Eu não sei como é que está o teu coração. Aquele lugar onde Moisés, Arão e o povo de Deus estavam, poderia ser conhecido por um outro nome. Lugar de milagre. Lugar de satisfação. Lugar de socorro. Mas em lugar disso, aquele lugar passou a ser conhecido como lugar de contenda. As águas de Meribá. Eu não sei como é que está o teu coração diante dos problemas que você está enfrentando no dia de hoje. Talvez é consequência de algumas coisas do passado. Mas não adianta fugir para viver os anos dourados quando não tinham esses problemas. Não adianta tentar voltar para o passado e dizer: se eu tivesse feito isso, escolhido aquilo, feito aquilo outro. Não adianta você hoje dizer: eu não consigo, é impossível. Não seja pessimista, mas também não seja otimista sem a busca do Senhor. Os mesmos amalequitas que derrotaram o povo de Deus aqui em Números capítulo 14, foram derrotados por Davi nas montanhas, numa cidade chamada Ziclag. Eles queimaram a cidade dele. 1 Samuel capítulo 30, no versículo 6, diz que quando eles voltaram para a cidade, encontraram apenas cinzas. Não havia mais animais, não havia mais as esposas, os filhos, tudo havia sido levado pelos amalequitas. Mas a Bíblia nos diz que Davi se fortaleceu no Senhor. Ele buscou o Senhor. Enquanto todos os soldados estavam falando de matar Davi a pedradas, Davi não ficou olhando as circunstâncias à sua volta, ele buscou o Senhor. E ele perguntou para Deus: Senhor, eu devo perseguir? Eu vou alcançar? E Deus disse: você não só pode perseguir, você deve perseguir, e você vai alcançar, e você vai conquistar. Então, quando você busca a direção do Senhor, debaixo de uma palavra do Senhor, você pode enfrentar os problemas, seja quais forem, com o coração restaurado. Eu não sei se o teu coração está amargurado por alguma coisa, alguma situação que tenha acontecido na sua vida.
Mas Jesus está aqui para curar seu coração, te dar uma nova esperança, te fazer prosseguir, te fazer caminhar, te fazer vencedor em nome do Senhor. Mas não vá sem uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor sobre a sua vida. Busque o Senhor, se fortaleça nele, leia a palavra do Senhor. Não faça isso apenas como um hábito. Faça isso como aquele que tem fome e sede da palavra de Deus. Haverá o tempo, que vai chegar o tempo, em que as pessoas vão andar de mar a mar, buscando ouvir a palavra de Deus, e não vão encontrar. Fome e sede de ouvir a palavra de Deus e não vão ouvir. Hoje é tempo de você ouvir a palavra de Deus. Hoje a palavra do Senhor está diante de você. Assim como o povo teve a sua sede saciada, essas mesmas águas fluem do trono do Deus Altíssimo para saciar a sua sede, se você confiar. Vamos nos colocar em pé. Se você tem passado por angústia, se você tem passado por aflição, se você tem passado por dificuldade, eu quero desafiar você a confiar no Senhor. Eu não quero motivar você a ser rebelde como o povo de Israel foi. Eu não quero motivar você a imitar Moisés, que foi duvidoso, que duvidou e deixou que a dor do seu coração, depois quando ele relata isso no livro de Deuteronômio, ele diz: foram vocês que me deixaram com raiva e por isso eu bati na pedra, e por isso eu não posso entrar na terra prometida. Moisés jogou a culpa em cima do povo. Moisés estava com o coração dele sangrando, ele havia perdido a sua irmã. Muitas vezes as nossas perdas e as nossas dores falam tão alto na nossa mente e no nosso coração que nós perdemos a noção da realidade, de onde nós devemos andar, como nós devemos andar. Então nessa noite, abra seu coração para que o Senhor cure seu coração. Em lugar de fender a rocha, que Ele venha sarar seu coração. Que Ele venha sarar a sua alma. Filho de Davi, chamado Salomão, nos ensina que entre todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração. Porque é do coração que procedem as saídas da vida. Se o seu coração estiver entristecido, os mesmos provérbios nos dizem que até os teus ossos vão ficar doentes. Mas se o teu coração estiver alegre, isso vai formosear o seu rosto. E como é gostoso quando nós encontramos pessoas que estão sorrindo, estão alegres, estão passando por lutas, é verdade. Mas aquelas lutas não são maiores que o seu Deus. Aquelas lutas não são maiores que a sua fé, que a sua confiança. Está passando por luta? Tô, mas o meu Deus é maior. Eu tenho buscado o Senhor e Ele tem me dado palavra de confiança. Eu vou prosseguir porque eu sei que a vitória é certa no Senhor. Os heróis da fé de Hebreus capítulo 11 nos diz, a partir da metade do versículo 32, que a maioria deles ali não alcançou a promessa. Não alcançou o fruto da sua fé. Mas alguns alcançaram. Nós não vivemos aqui apenas por um tempo. A nossa promessa da parte de Deus é de vida eterna. Então, se você quer andar com o Senhor, saiba que não é a Canaã celestial que você deve deixar longe. É a Canaã celestial que você deve deixar perto do seu coração. Muitos olham apenas para a Canaã terrestre, o aqui e o agora. É a Canaã celestial que você deve ter como alvo, é a sua pátria celestial. Abra seu coração ao Senhor nesta hora, eu quero orar contigo. Senhor,
Muitos corações estão aqui diante do Senhor. Eu não conheço a situação de cada um. Eu não sei aonde está quebrado, onde está partido, mas o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, sabe onde tocar e onde curar. A Tua palavra nos diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados, nós fomos sarados. Ó Senhor, sara nossa alma, sara nosso coração. Senhor, não permita que o nosso coração esteja dividido. Não permita, Senhor, que nós fiquemos andando, olhando para trás. Ajuda-nos, Senhor, a Te servir de coração íntegro, inteiro. Sara nossas feridas, Pai, pela ação do Teu Santo Espírito. E então daremos a Ti mais do que uma canção, porque Tu és a essência do louvor que queremos consagrar a Ti nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.